Bom, retomando aqui, então, pessoal, vamos nos apresentar. Eu vou começar por ordem hierárquica aqui de idade, de cabelo branco, né? É, a minha formação original é engenharia e durante a faculdade eu percebi que eu não queria trabalhar como engenheiro propriamente dito. Eu gostava muito mais de modelagem matemática, de aplicações práticas em diversas áreas, mas eu não sabia exatamente onde trabalhar. Eu sabia que os bancos, naquele momento, que era o início dos anos 80, traziam muita gente das faculdades mais técnicas, e a minha ideia foi trabalhar em banco como programador, analista de sistemas. Estamos falando do início dos anos 80. Obviamente, eu percebi que para eu evoluir nesse campo, eu precisava me qualificar um pouco mais. Então, fui fazer um mestrado fora do Brasil, foi uma experiência muito bacana, mas foi muito dolorosa, muito sofrida. E na sequência, eu fui fazer um doutorado fora do Brasil. Durante esse período do doutorado, final dos anos 80, início dos anos 90, existiu uma demanda muito grande desse tipo de profissional para o mercado financeiro. E eu percebi que eles estavam contratando gente de diversas formações, como física, matemática aplicada. Eu estava numa dessas áreas, pensei, esse é um caminho a ser seguido. Mas como eu estava fora, eu queria voltar para o Brasil. Eu pensei, bom, de repente, acho que o Brasil vai ter uma possibilidade. Foi isso que eu fiz. Então, com toda essa formação muito genérica, eu acabei entrando no mercado financeiro, e aí sim, que era justamente o início dos anos 90, vários movimentos no mercado, a introdução da Basileia, modelos de risco, etc., eu acabei me envolvendo nesse assunto. É isso, né? Agora eu vou passar a bola para o André, desde então, desde metade dos anos 90 até os dias de hoje, já trabalhei em bancos, trabalhamos juntos, eu e o André, em bancos, nessas áreas. Hoje nós trabalhamos numa empresa de software, a MAPS, que produz soluções em diversas áreas do mercado financeiro, e além disso, nós ambos somos professores de engenharia financeira de uma das melhores escolas do Brasil. Então, assim, a gente tem algum tipo de autoridade nesse assunto, tanto pelo tempo quanto pelo escopo da experiência. Vou passar agora a bola para o André. Exato. E aí, quando o Afonso estava voltando com o bolo, eu estava chegando na cozinha já. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Afonso num banco e a gente rapidamente se identificou e ficou amigo. E o Afonso, tinha acabado de me formar também em engenharia, e da mesma forma que o Afonso não queria trabalhar com engenharia em si, mas queria colocar todo aquele conhecimento, aquelas ferramentas na prática, né, a parte aplicada da coisa para gerar resultado e ganhar dinheiro. E óbvio que o mercado financeiro sempre, né, uma ótima opção para todas as áreas aí que a gente falou, né? Economia, contabilidade, administração, todo mundo já sabe, mas também acredito que todo mundo saiba que muitos dos engenheiros vão parar em banco, muito do pessoal da computação também vai parar em banco. Então, eu estava lá no banco e conheci o Afonso lá, e o Afonso vendo, né? Eu vendo a trajetória do Afonso, o Afonso me orientou a fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E eu acabei, né, fiz o meu mestrado e doutorado na Poli, mas numa área de engenharia de controle, mas já com viés para resolver problemas que a gente tinha lá no banco, aplicados então a finanças, né? Os problemas que eu estava resolvendo. É um problema na área de engenharia, mas aplicado a finanças. E depois, bom, eu e o Afonso fiz o mestrado, fiz o doutorado, o Afonso e eu acabamos depois saindo do banco, o Afonso fundou a MAPS, eu fui trabalhar com o Afonso, depois trabalhei em vários fundos, bancos, né, gestoras aí de recursos, e hoje trabalho com o Afonso, de novo, né, é importante você saber isso, para você saber que nós estamos falando aqui, a gente sabe o que a gente está falando. Por quê? Nós damos aula numa das melhores universidades, não diria só que apenas do Brasil, mas nível excelente, né? O Afonso já foi o criador do curso de engenharia financeira, eu estou lá desde também do início, e nós
vivemos de aplicar esse conhecimento que a gente dá aula, aplicar para os clientes nossos. Então, a Maps presta consultoria, desenvolve software no mundo financeiro. Então, e agora a gente está num projeto onde a gente também faz parte de um fundo de investimento quantitativo. Então, não só a gente ensina isso aqui que a gente está falando, como a gente aplica. Né? Outro dia eu ouvi uma frase, Afonso, do Cortella, que é o filósofo, aí ele falou: quando, quando tem um assunto, tem duas coisas. Ou você sabe ou você não sabe. Então, se você sabe, o que você faz? Você pratica e ensina. E quando você não sabe, você aprende. Então, nós estamos nesse lado. A gente sabe, claro que a gente sempre tem a aprender, mas a gente já tem um bom conhecimento. E a gente pratica no nosso dia a dia, para nós, para os nossos clientes, para a nossa empresa. E a gente ensina isso para os nossos alunos. E é o que a gente está começando a falar aqui para quem está ouvindo. E você que está do lado que não sabe e quer aprender, pode se aproveitar disso e aprender bastante com a gente. Então, no próximo vídeo, né, agora que você sabe, e claro, se alguém quiser procurar mais informações minhas ou do Afonso, fica à vontade para encontrar a gente no LinkedIn e pesquisar aí sobre quem a gente é e o que a gente faz mais a fundo. Então, agora no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco quem são os quants, o que eles fazem, o que é o trabalho deles, vamos dar exemplo dessas coisas, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo.